Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo aqui na Casa de Miramês. Esse tempinho assim, marca essa chuvinha. Difícil de sair da cama hoje. Hoje nosso tema de hoje é a influência dos espíritos. Influência dos espíritos na nossa vida, né? No nosso pensamento. Vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento até o nosso Pai, agradecer por essa oportunidade, por mais esse dia, essa manhã. Que Jesus possa nos envolver a todos, envolver os corações aqui presentes, nos dois planos da vida, que os nossos mentores possam estar nos dando as intuições, nos dando a sustentação do trabalho, que Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre, que assim seja. Influência dos espíritos nos nossos pensamentos. O pensamento, segundo o Livro dos Espíritos, segundo os ensinos da doutrina, o nosso pensamento é uma matéria fluídica, sutil, como a eletricidade, como a nossa voz, que se propaga através do ar, ele é levado até os ouvidos das pessoas, né? A gente ouve o som ele se propaga pelo ar. E o pensamento, ele também tem essa propagação, ele através do fluido cósmico universal. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico, que é como o ar que respiramos. Em volta, tudo está contido dentro desse fluido cósmico. E cada mundo tem o seu tipo de energia, vamos assim dizer, condizente com o mundo. O mundo primitivo tem essa energia mais grosseira um pouco. Esse nosso mundo de expiação e prova tem a sua qualidade do fluido cósmico próprio. Os mundos mais felizes, esse fluido é mais sutil, ele é de maior qualidade, ele é menos grosseiro. Mas, de qualquer forma, é uma energia que flui e que nós, encarnados, né, com os olhos da matéria, a gente não vê, mas a gente sente que ele está aqui em volta de todos nós. Nós estamos envolvidos nesse fluido. Pois o pensamento, então, ele é levado através desse fluido para todo o plano espiritual, todo o mundo espiritual. Então, nós, os espíritos, de um modo geral, eles utilizam o pensamento para se comunicar. Se bem que os espíritos mais inferiorizados, ainda mais presos à matéria, ainda falam. Mas os mais evoluídos um pouco, eles já se comunicam através da telepatia, né? Do pensamento, porque o pensamento flui. E nós temos no nosso corpo o que nós chamamos de aura. Aura é uma fluorescência, vamos assim dizer, que nós temos em volta do nosso corpo físico. Ela está armazenada num outro corpo sutil, que chama corpo astral, né? Corpo etéreo. E todas as nossas energias são armazenadas nesse corpo, que nos acompanha o corpo físico. Nós estamos aqui, eu tenho um corpo etéreo, e tem o corpo espiritual, que é o perispírito. Esse corpo etéreo armazena todas as nossas energias, as energias vitais para nós vivermos. Tipo assim, eu tenho que viver 80 anos, eu recebo um estoque, vamos assim dizer, de energias que vai durar 80 anos. E é o que eu vou viver, que está programado na minha reencarnação. E fica nesse corpo etéreo. Quando nós morremos, desencarnamos, esse corpo etéreo, ele também desaparece, junto com o corpo físico. À medida que o corpo físico vai se deteriorando, acabando,
o corpo etéreo também acaba. E as energias dali acabam. Quando a gente desencarna antes da hora, a gente fica com esse corpo etéreo ainda por algum tempo, porque ele ainda tem muita energia, e ele fica por algum tempo ali junto do corpo físico, enquanto o corpo físico vai sumindo, vai se deteriorando, e esse corpo etéreo demora mais um pouquinho a desaparecer. Mas então essas energias, elas criam em nós uma aura. E essa aura é a nossa identidade. É vamos dizer, uma capa em volta de nós, como figura da nosso próprio corpo físico, luminoso, de luz, que mostra a nossa qualidade mental, a nossa qualidade de sentimentos. Então essa aura, ela é colorida, ela tem uma cor que vai desde o brilhante, né, até o mais escuro, dependendo da qualidade dos pensamentos e da qualidade das vibrações que nós emitimos. Então, nós no plano espiritual, nós não conseguimos ser falsos, nós não conseguimos mentir para ninguém. Aqui a gente fala uma coisa e pensa outra e ninguém descobre no corpo físico. Mas quando nós estamos desencarnados, os espíritos que nos acompanham, eles enxergam esse nosso corpo astral, esse nosso corpo etéreo. Ele vê a nossa coloração. Então ele olha para, né, o espírito olha para mim assim e vê assim, o Mendes, ele está com maus pensamentos ali, ele está, as energias dele não estão boas, o coração dele está com desejos infelizes, está querendo fazer mal a alguém, está com raiva, está com mágoa. Então todas as nossas sensações, o que sentimos, reflete nessa aura, mudando a sua coloração de acordo com a qualidade da nossa mente, dos nossos desejos. Então os espíritos veem isso. Então se eu estou além disso, o pensamento ainda plasma no mundo espiritual como se fosse uma revistinha em quadrinhos, a figura daquilo que eu estou pensando. Ele praticamente mostra à minha volta o que está passando na minha intimidade. Então eu não consigo ser falso no mundo espiritual. Os espíritos me veem e sabem perfeitamente como eu estou, o que eu estou pretendendo, quais são as minhas ideias, qual é o meu gosto. Então nós estamos falando de transparência total, praticamente. E o Paulo de Tarso já disse que nós estamos cercados por milhares de testemunhas, porque à nossa volta está o mundo espiritual, onde, né, o mundo espiritual é tudo isso que nós estamos. Onde estamos. Não existe uma região determinada que é o plano espiritual. O plano espiritual é lá no alto, em algum lugar lá no universo. Não é assim. O plano espiritual é tudo isso aqui que está à nossa volta. O que caracteriza o plano espiritual é que os habitantes do plano espiritual, eles não têm corpo de carne. Então a gente não vê. E as energias, as sintonias, são diferenciadas, uma questão de sintonias diferenciadas. É como um rádio, que você tem todas as estações estão ali disponível naquele rádio. Se eu sintonizo uma determinada estação, eu capto na mesma hora o som que está ali naquela estação. Os outros eu não tenho acesso, eu não vejo, não escuto, porque não estou sintonizado naquela onda. Mas quando eu mudo a estação, eu já sintonizo com aquela onda. Então as faixas vibratórias do plano espiritual, elas são totalmente diferenciadas. E nós, através do nosso pensamento, que somos esse dial, vamos assim dizer, de conexão. Então o que a gente pensa, o nível de pensamento nosso, se é pensamento bom, se é pensamento mau, vai nos colocar numa sintonia com espíritos que pensam a mesma coisa.
que tem essa mesma sintonia, que tem o rádiozinho sintonizado na mesma estação que nós estamos transmitindo. Então todos veem, todos escutam e nos conhecem lá no plano espiritual. Então nós não conseguimos falar mentira lá no plano espiritual, enganar os espíritos, não tem jeito, né? E por causa disso, existe essa influência espiritual constante na nossa vida. Os espíritos nos veem, e aqueles que pensam igual a nós, que têm a mesma vontade, o mesmo gosto, vai sintonizar com o nosso pensamento e vai se aproximar de nós. Por quê? Primeiro porque lá no plano espiritual, espíritos desencarnados, né, que ainda estão presos à matéria, que ainda têm seus vícios, que ainda têm os seus gostos materiais, vamos dizer, do mundo material, lá no plano espiritual, ele não tem acesso a isso, porque o plano espiritual é uma região diferenciada que não é material. Então não tem acesso. O espírito, por exemplo, que gosta muito de falar, de conversar, fazer fofoca, vamos assim dizer, conversar, falar dos outros e tal. Ele lá no plano espiritual, ele não tem como falar dos outros, mas ele vai sintonizar com aquela pessoa que fica falando dos outros, que gosta de sentar na rodinha e ficar batendo papo. Aí eles vão se aproximar, porque aquilo agrada a eles. Então eles chegam junto. E ali eles conversam conosco através do pensamento, porque eles vão nos dar, vão falar conosco. Então, se a gente prestar atenção, quando a gente pensa uma coisa, imediatamente a gente pensa outras coisas a respeito do primeiro pensamento. Então, se eu penso muitas vezes, eu estou com vontade de comer um chocolate, imediatamente vem outro pensamento. Será que eu devo comer? O médico falou que eu não posso comer, que eu devo evitar. Aí vem outro pensamento, mas um pedacinho de chocolate não vai me fazer mal. E a gente entra nos nossos pensamentos, muitas vezes se conflitam um com o outro. Eu penso uma coisa, a mesma coisa, na mesma hora eu penso uma coisa diferente, que são as opiniões que estão em volta de mim, daquelas entidades. Então eu saio de casa de manhã cedo, num domingo desse, chovendo, para reunião pública. Aí eu falo, eu tenho que levantar agora que eu tenho que ir para a reunião, vou tomar meu banho. Enquanto eu estou tomando o banho, vem outros pensamentos. Mas será que se eu faltar não vai... Tem o Reis lá que, se eu faltar, ele substitui. Tem muita gente na fraternidade. Por que eu tenho que sair debaixo de chuva agora, correndo? Eu acho que eu vou dar um tempo. Não vou hoje, não. Já é um outro pensamento que possivelmente não é o meu. São de entidades que estão ali junto de mim e que querem me tirar do meu propósito. Mas sutilmente eles vão falar comigo. Eu vou pensar assim, não, mas eu acho que não vai fazer falta, não. Chovendo. Aliás, a fraternidade hoje vai estar até vazia. Eu acredito que ninguém vai dar falta, mas não vai fazer falta a minha presença lá. Vai ter poucas pessoas, o rei está lá, ele nunca falta. Então vem esse pensamento para me tirar. E aí vem o meu anjo de guarda me dá a intuição. Não, você tem uma responsabilidade, pessoal. E se o rei não for? Você tem que ir, é a sua responsabilidade, você assumiu o compromisso. Tal. Então essas diferenças de pensamentos que nos ocorrem são essas influências. São essas influências. Tem uma história de um rapaz, ele estava obsediado, ou seja, sendo assediado por uma entidade, tentando atrapalhar o crescimento dele. Inimigo de outras vidas. E ele, sempre que, família espírita também, tinha lá suas desde criança, frequentava a fraternidade, a juventude, né, evangelização, essas coisas todas.
mas sempre tinha um pensamento de não ir. Ele fazia o compromisso com os pais: domingo nós vamos na fraternidade, eu vou para a mocidade, nós vamos cantar e vamos ensaiar umas músicas. E aí na hora vinha um pensamento: o pessoal da mocidade já tem muita gente lá, eu acho que eu não vou hoje não. Hoje é melhor eu aproveitar que o tempo está bom, eu vou fazer uma outra coisa. Era a entidade já dando essas sutilezas na mente dele. E a vida dele foi toda assim. Toda vez que ele passava, tinha uma ideia que era voltada para o crescimento dele espiritual, para a prática, para ele frequentar a fraternidade, para ele fazer uma palestra, ele já formado, já adulto, sempre tinha essa entidade que dava os pensamentos contrários. E ele sempre se deixava levar. Sempre a segunda opinião ele acatava. E aí ele foi sendo prejudicado, quase que ele perde a encarnação dele por ter deixado de fazer o que estava planejado para ele fazer, em função dele dar vazão às ideias contrárias ao que ele a princípio pensava. Então, normalmente, o nosso primeiro pensamento atrai as entidades que nos percebem, e nós vamos ter outros pensamentos ali contrários e a favor. E nós temos que ter o nosso bom senso. Nós temos que saber dosar o que devemos fazer. Nós temos o livre-arbítrio. As entidades estão nos assediando a todo momento. Isso é fato. Agora nós temos o livre-arbítrio de aceitar o assédio das entidades ou não aceitar. Depende de nós. Nós temos que ser firmes no nosso propósito. A firmeza de propósito faz com que a gente não caia muito na conversa desses irmãos mais inferiorizados que querem nos prejudicar. Nem é muitas vezes por questões pessoais, é por questão de que eles gostam de atrapalhar. São espíritos zombeteiros, são espíritos que querem fazer com que a falange deles cada vez cresça mais. Não querem ver o desenvolvimento das pessoas. Então, assim, sem nada pessoal contra o outro, mas só pelo fato de atrapalhar, eles já se comprazem nisso. Então, nós temos que ter esse propósito. O nosso livre-arbítrio nos dá condições de evitar, de não cair na conversa deles. Mas nós temos que ser firmes no nosso propósito, no nosso estudo, usar da oração, porque nós não estamos desamparados. Nós temos uma nuvem de testemunha em volta de nós. Mas essas testemunhas têm bons também. Tem bons espíritos que sempre, quando eu tenho um pensamento bom, eles vão me dar a intuição e vão me incentivar a executar aquele pensamento. Os espíritos bons nos aproveitam das nossas brechas mentais para nos ajudar, para nos dar intuições de boas coisas. Mas eles não violam o nosso livre-arbítrio. Se eu mudar de pensamento, quiser fazer diferente, eles não interferem. Eles deixam com que eu faça e depois eu vou me ver com as consequências do meu ato. Porque a lei de causa e efeito vai me cobrar em determinado momento da minha vida, seja no plano encarnado ou seja no plano desencarnado. Toda desarmonia que eu tenha criado na natureza, seja de qualquer tipo, de qualquer grau de gravidade, eu serei responsabilizado por ela em algum momento. E em algum momento eu terei que resgatar isso, eu terei que consertar. E muitas vezes, dependendo do tipo de desarmonia que eu crie, o conserto às vezes é muito doloroso. E às vezes demora muito tempo. Às vezes eu preciso de mais de uma encarnação para poder resgatar alguma desarmonia que eu criei por invigilância, muitas vezes, por questões assim banais, de seguir uma orientação que eu sabia pela teoria que está errado, que eu não deveria fazer, mas influenciado por mentes mais inteligentes muitas vezes, porque os espíritos são inteligentes.
me deixo levar. Convencer alguém, tem gente que tem a capacidade de convencer qualquer pessoa. Tem uma lábia, né, ver os vendedores aí, que os espíritos são a mesma coisa. Eles sutilmente interferem na nossa mente e a gente entra na deles. E quando a gente for tomar conta da situação, nós já estamos aí com um débito na lei divina que teremos que resgatar, que vai nos trazer um atraso na nossa caminhada, muitas vezes de 1 ou 2 encarnações. Então, o Allan Kardec, nessa área, perguntou para a espiritualidade. Está lá agora, vamos pegar o Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: na questão 459 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, Allan Kardec, já entrando nessa área da influência, ele já perguntou direto para a espiritualidade se os espíritos influem nas nossas atitudes, de um modo geral. E a resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então a gente vê que nós somos mais, a gente faz mais a vontade da espiritualidade que estão em nossa volta do que a nossa própria, porque a gente deixa levar. Toda vez que nós pensamos em alguma coisa, imediatamente vem um pensamento, muitas vezes contrário, vem situações diferentes. São várias opiniões que fluem na nossa mente, tanto dos bons espíritos quanto daqueles que querem ver a gente dar um passo atrás. E aí o Allan Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, o Allan Kardec vai aumentando as perguntas, né? E aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Então, aquilo que eu falei, eu penso fazer uma ação boa, imediatamente vem alguns pensamentos assim: será que eu devo? Por exemplo, eu saio de casa, vejo uma pessoa pedindo auxílio, alguém me chama, me dá uma ajuda e tal, paga um cafezinho ali para mim, ou me paga um almoço, coisas simples, banais, que acontecem com todos nós. A minha primeira impressão é de ajudar. Eu quando eu já tento em ajudar, imediatamente vem o pensamento: mas será que ele merece essa ajuda? Será que ele vai usar esse dinheiro que você vai dar para ele para alimentar mesmo? Ou ele vai sair e vai comprar droga? Ou vai sair e vai beber? Será que, por que ele não trabalha igual os outros? Estou vendo ali um senhor de idade ali carregando um monte de papelão ali. Por que ele, jovem, não faz a mesma coisa? Vem esses pensamentos todos na mesma hora. E muitos deles são para nos tirar do propósito de não ajudar. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher qual deles que nós vamos seguir. E é nesse momento que a falta de vigilância e de firmeza no propósito nos levam a ter ideias infelizes, de não ajudar muitas vezes. Porque a ajuda, Jesus mesmo disse: o que a vossa mão direita não saiba, o que deu a vossa mão esquerda. Então, se eu tenho o propósito de ajudar, eu ajudo. O que o irmão vai fazer com a ajuda que eu der para ele, já sai da minha responsabilidade, já é dele. Mas a minha parte eu já fiz. É claro que são sutilezas, mas são exemplos de interferência espiritual, de inimigos daquele irmão, muitas vezes, no plano espiritual, que querem ver ele cada vez pior. Então você vai fazer: olha, eu podia levar esse irmão para fazer, eu estou precisando de fazer um trabalho lá em casa, arrumar um negócio, quem sabe ele
ele vai lá, me ajuda, eu dou um dinheirinho para ele. Na mesma hora vem um pensamento: mas você vai pôr essa pessoa lá dentro da sua casa para fazer alguma coisa? E se ele te roubar? E se ele aprontar confusão e não sei o quê? Aí vem aquela monte de confusão, e aí você pega e não dá o trabalho para a pessoa, vira as costas para ele. Por quê? Muitas vezes é o inimigo dele que quer destruir ele cada vez mais, e que percebeu a sua intenção e foi lá te tirar do propósito para que ele não seja ajudado. Claro que esses são exemplos que eu estou... Mas é assim que funciona, entendeu? Aí o Allan Kardec continua: é sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Aí a pergunta é mais... que ele pergunta aqui: será que os homens inteligentes que descobrem aí uma vacina, que descobrem, inventam alguma coisa útil, são ideias deles mesmo, por eles serem inteligentes? A resposta: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espírito que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira evocação. Então aquele homem, aquela pessoa, qualquer um, que chega num determinado local e tem uma ideia de ajudar o próximo, de ajudar, né, um pensamento de fazer alguma coisa que vai ser útil para a situação lá, não seja lá o problema que tiver ali, a pessoa tem uma ideia. Se ele tem essa ideia, que é uma ideia útil, uma ideia boa, imediatamente espíritos bons vão chegar junto para ajudar, porque o espírito bom, sempre que há oportunidade de ajudar, eles estão presentes e estão dispostos. Então, quando eu tenho uma boa ideia, que é para o bem de todos, imediatamente vou receber ajuda. Muitas vezes eu tenho a ideia, mas não tenho muita habilidade, e aí vem a ajuda espiritual. Essa habilidade eu vou conseguindo adquirir no processo que eu estou tentando fazer, construir alguma coisa, porque eu estou recebendo inspiração e ajuda da espiritualidade superior. Então, basta o meu propósito. Se eu não tiver condições totais de fazer aquele propósito que é bom para todos, eu recebo ajuda imediatamente, eu posso ter certeza disso. É só eu me dedicar. Eu tenho o propósito, então eu ponho a mão na massa. E aí, durante o processo, eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero, porque eu não vou estar sozinho. Da mesma forma que se eu tiver uma má ideia, eu também recebo a ajuda dos espíritos inferiores, que se comprazem nessas más ideias, que vão chegar e vão me inspirar para fazer cada vez mais fortemente. Tem a história daquele rapaz que chegou, saiu do trabalho, no sábado, na hora do almoço, calor, veio caminhando para ir para casa. Aí pensou: puxa vida, está quente, eu acho que eu vou tomar uma cervejinha rápida ali, geladinha, passando lá no Pinguim, lá, estava lá, um chopp geladinho, eu acho que eu vou passar ali, eu vou tomar um geladinho, rapidinho, vou para casa almoçar. Aí quando ele chegou, ele teve esse pensamento, imediatamente foi envolvido por várias entidades, que estavam ali sedentas para tomar uma cervejinha, porque no plano espiritual não tem cerveja, eles se utilizam de nós encarnados. Então se envolveram aquele rapaz, e ele chegou, tomou uns 20 chopp, saiu de lá 3, 4 horas da tarde, já para ir para casa. Então, foi envolvido, porque cada vez que ele tomava um chopp, não era ele que tomava, eram as entidades que aspiravam a essência da bebida. E ele tomou aquele monte e saiu como se não tivesse tomado nada, só água.
e foi para casa tarde, perdeu os compromissos que tinha, porque foi envolvido pelas entidades. Então a coisa funciona assim. E o Allan Kardec, ele faz uma pergunta interessante. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu de diferenciar o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém que assim aconteça. Então, o que acontece? Por que nós não conseguimos distinguir o pensamento que vem sugerido a nós dos nossos próprios? Igual nós distinguimos o dia da noite. Isso que o Kardec está comentando. Esse é o comentário do Kardec. Porque a gente sabe que é de dia, sabe que é de noite, só de olhar o tempo. Mas os pensamentos eu não sei o que é meu e o que não é meu. Por que Deus já não me deu também condições de saber isso? E é muito simples. Porque Deus nos dá a oportunidade de, por nós próprios, escolhermos o caminho que devemos caminhar. Ele nos dá o livre-arbítrio e nos deixa usá-lo. Claro, com a responsabilidade das escolhas que eu faço. Por isso que tem coisas que eu tenho que decidir. Não, Deus não vai me dar assim de mão de bandeja uma decisão que eu deveria decidir para que eu possa crescer, para que eu possa aprender a escolher, para que eu possa me responsabilizar para aquilo que eu escolho. Por isso que determinadas situações não são reveladas para mim por Deus. Ele deixa a escolha para que eu faça, porque eu tenho que exercitar esse meu livre-arbítrio. Eu tenho que provar que eu já sei caminhar sozinho, que eu já sei fazer as boas escolhas. Isso é importante na evolução que nós temos que conquistar, né? Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Então aí vem as sugestões. Eu tenho a ideia de fazer alguma coisa. Aí vem os pensamentos contrários. Como que eu vou saber qual que é o bom e qual que é o mal? Aí a espiritualidade responde simplesmente: estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham para o bem. Então compete-vos discernir. Então a espiritualidade já passou a bola para nós. Você tem que pensar e observar. Você que tem que escolher. Não tem forma de você saber. Aí você conhecendo o que é bom, o que é o bom propósito, eu tenho que faço a minha escolha. Por isso aquela frase também de Jesus: orai e vigiai, para que não caias em tentação. Então, quando eu vejo um fato, eu penso a respeito imediatamente. Todos nós, quando acontece alguma coisa na nossa frente, imediatamente a gente pensa naquilo. Agora, pensa o quê? Aí que é o problema. Eu posso pensar de acordo com a orientação dos bons espíritos, pensar de uma forma de ser útil àquela situação que está acontecendo, ser útil. Mas posso pensar de acordo com a minha intimidade. Porque se eu já tenho na minha intimidade situações gravadas ali, registradas, sobre aquele assunto que eu estou vendo naquele momento, de outras situações passadas, eu muitas vezes acesso essa minha experiência que eu já tive e repito naquela situação atual. E muitas vezes a minha experiência com relação àquele fato não é uma boa experiência. Muitas vezes é uma reação de violência, é uma reação contrária ao amor ao próximo, contrária à lei divina. Muitas vezes eu vejo alguém andando na rua, pôs a mão no bolso, quando tirou, caiu a carteira dele no chão e ele saiu.
Eu vejo, eu tenho uma reação. Eu posso chegar, agir de acordo com os ensinamentos atuais que eu tenho, de ser honesto, de ser ético. Meu amigo, aqui, caiu aqui, entregar a carteira. Mas se eu tenho em minhas memórias de outras vidas experiência de usufruir dos bens alheios, e eu deixar isso aflorar na minha ideia e aceitar a ideia, eu vou lá e pego a carteira e levo. Então, assim, imediatamente são situações que a nossa mente trabalha. Nós temos a glândula pineal que controla todo esse envolvimento. A glândula pineal, ela controla as atividades sexuais da criança até a adolescência, controla o processo sexual dele, o desenvolvimento sexual. Depois, quando a criança já se torna adolescente e adulto, essa glândula pineal, ela é um regulador é como se fosse um controlador da nossa mente. E ela tem acesso às nossas experiências de vidas passadas, que a todo momento trazem essas experiências para a nossa mente. Ela controla esse fluxo, muitas vezes vai no passado, trazendo memórias, trazendo lembranças. E essas memórias, elas são ativadas pela situação que nós vivemos. Por exemplo, se eu estou passando na rua, igual eu falei, caiu a carteira, imediatamente vai ser ativado na minha memória que eu posso pegar aquela carteira, o cara foi embora. Mas também vem a situação do aprendizado, não, mas não é certo eu fazer uma coisa dessa, aí eu vou chamar. Aí a escolha é minha. A escolha é minha. E se eu começo a ter dúvidas, aí vão surgir uma série de mentes me empurrando para fazer. Se eu ainda fico indeciso, será que eu dou? Será que eu chamo? Será que eu guardo? Será que eu chamo? Será que eu guardo? Aí vem um monte de mente. Umas falam, não, chama a pessoa. Outras vão falar, não, leva isso, guarda, para você está precisando. Tá? E aí eu sou envolvido numa situação que pode me trazer mais prejuízo na minha vida evolutiva. Ou não, depende da minha escolha. A outra pergunta é a seguinte: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então, por que eles fazem isso? A resposta: para que sofrais como eles sofrem. Então, eles querem, os espíritos inferiores, que cada vez mais a falange deles cresçam, cada vez eles tenham mais companheiros nas atividades inferiores. Eles querem juntar que o bando aumente. Então eles se comprazem nisso. E isso lhes diminui o sofrimento? Então o Kardec pergunta, mas se eles fazem isso, para eles muda alguma coisa? Diminui o sofrimento deles? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, aqueles espíritos que estão sofrendo lá no plano espiritual, por questões deles mesmos, eles têm inveja de outros espíritos que andam no bem, aqueles que resistem às ideias infelizes, que resistem ao mal. Eles têm inveja e eles querem derrubar a pessoa. Por isso que eles agem dessa forma. Não são esclarecidos, são ainda imperfeitos na sua evolução. Claro que um dia eles mudarão de propósito, com aprendizado, muitas vezes através de sofrimentos, de encarnações dolorosas, até eles aprenderem. Mas claro que mudarão. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Então, que natureza é esse sofrimento que eles procuram passar para as pessoas? Os que resultam de ser de ordem inferior
e está afastada de Deus. Então eles querem afastar a pessoa da lei. Quanto mais errada a pessoa age, melhor para eles. Esse é o propósito deles. E por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus só permite que eles façam isso? Porque Deus poderia bloquear essa influência deles e deixar só os bons espíritos nos influenciarem. Por que Deus permite? Aí vem a resposta. Os espíritos imperfeitos são um instrumento próprio a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passardes pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão dos espíritos consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a ti auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para essa prática. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. Então, se eu tenho aquela vontade que né, como eu disse, de pegar a carteira e guardar, uma série de espíritos vão me influenciar para eu fazer isso, porque eles querem que eu faça o mal. Mas, ao mesmo tempo, o meu anjo de guarda e outros espíritos bons que estão ali me auxiliando, porque nós temos também no plano espiritual uma série de espíritos que são nossos amigos, que querem o nosso bem, que estão lá, que avaliaram a nossa encarnação, além do anjo de guarda. Então eles também estão incentivando para eu não fazer, o que deixa a coisa equilibrada. Aí o desequilíbrio disso, né, o desempate aí é a minha força de vontade. Então eu que vou desempatar. Ou se eu vou para um lado ou vou para o outro. Aí a minha força de vontade, meu propósito de crescimento, de fazer o bem, o que eu estudo, o que eu aprendo, que eu tenho que pôr em prática no dia a dia, porque o Evangelho é vivido no dia a dia. Então, nas oportunidades que me surgem para que eu faça o bem, se eu tiver o propósito firme de fazer, eu vou conseguir vencer essa luta. Eu vou sempre conseguir caminhar de acordo com o propósito correto. Mas a escolha sempre vai ser minha. E a espiritualidade pergunta, mas nós somos arrastados para esse mal? É difícil a gente vencer essa luta? E a espiritualidade pergunta, não, arrastados vós sois, arrastados sempre. Mas não é a dificuldade, isso depende da sua força de vontade, depende do seu propósito firme de fazer o bem. Você consegue sair fora, você consegue vencer, mas depende realmente, intimamente de cada um. Então, por que meio nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como que eu posso neutralizar, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a sua confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam nas paixões más. Desconfiai
especialmente do que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é uma outra situação aí. Esses espíritos são inteligentes. Eles vão nos assaltar no nosso lado mais fraco, que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade. Aí eu tenho passado na rua, alguém me chama: ô senhor, pode me dar uma atenção aqui? E aí a minha primeira intuição é de ir lá e atender. Pois não, então vamos conversar. Seja lá um mendigo, mal vestido, mal cheiroso, eu chego para ele e vou conversar com ele. Bom dia, ele me dá a mão, eu dou a mão para ele. Mas aí vem você atacado no meu lado vaidoso. Pô, você vai estar conversando com essa figura aí desse jeito, e a sua aparência pelas pessoas? E você, como é que fica? Você já está todo armado e tal? O que eles vão pensar de você? Você está conversando aí, tocando, vem me atacando no lado, na vaidade, no meu orgulho, para que eu não vou lá dar atenção. Então eles atacam sutilmente nas nossas fraquezas. Muitas vezes na nossa gula. Aí a pessoa vem me estimular a entrar num bar, porque lá tem uma comida assim, assim, assada, sabendo que são coisas que eu gosto, e vão me estimular. E lá dentro eu vou encontrar mais força, eles vão encontrar mais força de me fazerem beber, muitas vezes, influenciado por eu estar ali com aquela comida que eu gosto. Ai, toma uma aí para acompanhar, vai ser bom. Aí de uma vai 2, 3, 4 e assim vai. As coisas sutis, que a gente nem percebe. Por isso a gente tem que ter um propósito, tem que ter firmeza. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, põe à prova a nossa firmeza no bem. Procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Interessante, né? Esses espíritos, é missão deles fazer isso para nos forçar a provar que a gente está ainda firme no bem? Isso é uma missão deles. E eles têm alguma responsabilidade sobre isso? Sobre nós fazermos o mal, eles também são responsabilizados ou não? A resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Então não é missão. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então não tem desculpa. Eles agem por conta própria. Deus permite para que me dê a oportunidade de praticar o bem, para que eu não me esforce a não cair nessas tentações. Mas então depende de mim repeli-lo, que eu devo repeli-lo, porque o meu objetivo é o caminho do bem, né? Então essas influências, elas estão aí ao nosso redor, estão aí por conta da nossa escolha. Os espíritos estão aí, eles são 24 horas do nosso lado. Aqueles que nos são amigos, tentando nos ajudar, e aqueles que são inimigos, tentando nos fazer cair. Os inimigos e aqueles que não têm nada a ver, mas que gostam de praticar o mal, que gostam de ver
coisa pegar fogo. Tem os espíritos, zombeteiros, aqueles que gostam de fazer brincadeira, sempre estão do nosso lado. Então, o nosso pensamento, aquilo que sai do nosso coração, como Jesus disse, não é o que entra pela boca é que vai fazer mal, mas sim o que sai, porque provém do coração. Então, aquilo que sai do nosso coração, aquela nossa vontade, imediatamente vai estar à vista de todos no plano espiritual, e aqueles que se comprazem com as minhas ideias, sejam boas ou más, estarão sempre nos assediando para que elas aconteçam. E nós temos o livre-arbítrio e o dever de prestar atenção e de repelir o mal e escolher sempre o bem. Esse é o nosso objetivo. Eu vou passar então, espero que eu tenha dado uma boa pincelada aí nessa influência, porque agora eu vou passar para o departamento de estudo a palavra, para que eles possam fazer uma pequena entrevista com vocês aí. Eu vou passar aqui para a Alessandra, do departamento de estudo. Muito obrigado a vocês pela atenção. Tá? Aproveitando, eu gostaria de lembrar, né, também as nossas atividades. Você também? Muito prazer em recebê-la aqui junto de nós. Seja bem-vinda. A nossa fraternidade, ela tem os trabalhos de atendimento. Nas segundas, quartas e domingo, nós temos o atendimento espiritual, né, que chama-se atendimento fraterno, que é uma conversa que a pessoa pode ter com um tarefeiro, né, que já tem essa especialidade de acolhimento, de conversar, né, de trocar ideias, de orientar, de oferecer um ombro amigo àqueles que tiverem necessidade, tiverem passar o dia meio estressado, vamos assim dizer, que está precisando de um desabafo. Nós temos na segunda, na quarta e no domingo, no horário da reunião. É só chegar na recepção e solicitar o atendimento. Aí uma pessoa da casa vai acolher e vai conversar e vai orientar. Tá? Nós temos a consulta espiritual, às quartas-feiras, que é onde a espiritualidade que nos apoia, que nos atende, também nos examina aqui durante a reunião e prescreve por escrito, através da psicografia, algumas orientações que vão ser boas para nós, que vão nos ajudar nas nossas dificuldades, naquilo que nos está preocupando, que nos está fazendo se sentir mal. Então, nós temos tanto a orientação, essa conversa fraterna, quanto a orientação espiritual psicografada nas quartas-feiras. Temos a evangelização infantil de criança a partir dos 3 anos até os 13 anos, a juvenil dos 13 anos até os 17 para 18, onde temos a mocidade que funciona aos sábados a partir das 14 horas. A mocidade é de 17 anos até os 23 anos. Então, são grupos de jovens que estão sempre aí, com músicas, com estudo, portas abertas para quem quiser participar, a família inteira, porque nós temos também a evangelização de bebês. Bebês, a partir de poucos meses, são evangelizados também. Nós temos a professorinha aí que gosta de bebês, que fazem esse atendimento também durante as reuniões públicas, na segunda, quarta e domingo. No mais, temos a biblioteca aberta para emprestar livros, temos livros novos, livros usados para venda, preços pequenininhos para ajudar. Então, está tudo à disposição de todos vocês, é só procurar. E qualquer coisa, estamos aqui também à disposição. Agradeço a presença de todos vocês. Logo após a prece, vai começar o passe. Quem quiser tomar o passe, é só se dirigir aqui à lateral. E vamos então agradecer a Jesus, agradecer ao irmão Miramês e os nossos amigos espirituais pelo apoio e pela sustentação da reunião, esperando que
todos nós saímos daqui com reflexões úteis, reflexões boas para o nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, todos os que vieram aqui, sejam bem-vindos. Estamos aqui, então, mais uma vez, à vontade, para recebê-los aí de braços abertos. Obrigado.